Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 17. Nisto, porém, que vou dizer a vocês, não vos louvo. Isso é, eu não posso elogiar vocês por isso. Porquanto vocês se ajuntam, não para melhor, mas para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vocês se ajuntam na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu acredito. E até importa que haja entre vocês heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vocês. De sorte que, quando vocês se ajuntam num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Eita, ficava de porre. Não tendes porventura casa para vocês comer e para beber? Ou vocês desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto eu não vos louvo, não vos elogio, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vocês, façam isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento, é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, vocês estão anunciando a volta do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, isso é, que já morreram. Por quê? Se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Até ao 33 também. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para juízo. Quanto às demais coisas, ordenarei quando estiver com vocês. Pronto. Bem, a gente vê esse texto de Paulo e fica sem entender. Mas como que é só um pedacinho de pão e um pouquinho de suco de uva, ou até se fosse o vinho, o cálice? E como é que embriagava? E como é que enchia a pança de tal maneira? Preste atenção. Na igreja de Corinto acontecia algo diferente. Era uma igreja muito avivada, uma igreja pentecostal, uma igreja com experiências dos dons espirituais, uma igreja muito forte. Só que também era uma igreja muito menina. Lá dentro, por exemplo, tinha 4 grupos. Um era de Paulo, outro de Pedro, outro de Paulo, Apolo, Pedro e de Jesus. Tinha as divisões. Cada um seguia uma liderança. Em relação, eles tinham uma ceia que era chamada a ceia ágape, a ceia do amor. Que a princípio era muito bom e a gente precisa tomar cuidado com isso. Quando nasceu a ideia dos crentes se reunirem para essa ceia, ela era maravilhosa. Cada um trazia de casa um pouco de coisa, colocava na mesa e eles se ajuntavam e comiam e bebiam. E era muita comunhão, muito glorioso. Só que com o passar do tempo,
perdeu o esplendor, perdeu a glória e entrou a carnalidade. Aí o que aconteceu? O cara assava lá na casa dele um cabrito e trazia, ou um cordeiro e trazia. Irmãozinho vinha lá, vamos pensar com um baiano, com um bofezinho de boi, uma rabadazinha, ou outros que nem o dinheiro para comprar a mistura, aqui que eu aprendi, mistura eu aprendi na Bahia, outros nem com dinheiro para comprar a mistura tinha. Só que o outro que trouxe o carneiro, ou que trouxe um boi, ele tinha a galera dele, a família dele, e eles chegavam mais cedo e tal, e picava o pau, comia, e os irmãos ficavam olhando. Eles não tinham, eles não repartiam. A ceia ágape, o encontro do amor, se tornou encontro de carnalidade. É por isso que Paulo está escrevendo nessa primeira parte, do 17 ao 22. E tinha aqueles que trazia a bebida, era vinho mesmo, e que tornava. Daqui a pouco eles falam assim, Jesus, glória a Deus. Então virou uma confusão. Então Paulo está dizendo, eu não vos louvo, está errado a postura, o comportamento de vocês. Então, nas demais igrejas de Atos dos Apóstolos, e que é a referência para nós, e que começou com Jesus, quando ele ministrou na noite em que sua vida foi entregue, antes de ir para o Calvário, ele ministrou a ceia e o deu aos discípulos. Partiu o pão e deu, pegou o vinho e deu aos discípulos, cada um tomou um pouquinho, e ele dizendo, este cálice é representação do meu sangue, este pão é representação do meu corpo, que é dado por vós. Só que, como eu disse, em Corinto era diferente. Eles faziam a ceia ágape, o encontro do amor que depois se perverteu. Está claro? Bem, qual é a lição para nós? Primeiro, é que nós devemos manter um coração sempre servil. Porque o que hoje a gente faz com muita graça, amanhã a gente pode perder a unção, a graça, e daqui a pouco fazer com carnalidade, com vaidade, a ministração dos dons espirituais que Deus nos deu, que hoje abençoa. Se não tomarmos cuidado e não mantivermos um coração humilde na presença do Senhor, amanhã pode se tornar um peso, um laço, um momento de exposição e de vanglória, e não glória a Deus. Toda a prosperidade que Deus nos dá, ela precisa alcançar a outros. Todos nós podemos trazer alguma coisa para acudir aquele que não tem. E a apóstola falou que nós temos pelo menos 15 famílias que todo mês recebem a cesta de alimento. E que a despensa da igreja está zerada. Mas na maioria das nossas casas tem despensa cheia. Muitas vezes estamos administrando mal, jogando fora. Às vezes a geladeira da gente está entupida, que às vezes você tem que abrir, pegar e jogar fora, porque tem um bocado de coisa lá dentro. E aí, se o apóstolo Paulo tivesse aqui, ele diria, nisso não vos louvo, porque nós temos que ter um coração que abençoa. E todas as vezes que nós abençoamos, Deus vai nos prosperar, porque a palavra é semente, vai nos abençoar nas mais diversas áreas da nossa vida, mas o princípio é isso, é dando que se recebe. Melhor graça é dar do que receber. Você pode ver toda pessoa que recebe, ela fica constrangida, não é assim? Você vai dar uma coisa a uma pessoa, uma cesta de alimento, um bem, uma coisa, e ela fica constrangida. Você fica? Eu fico. Mas quando a gente está dando, a gente tem muita alegria no coração. Nos faz sentir bem, sentir importante, sentir humano. Isso é muito poderoso. Então, mais graça há em dar do que receber. Amém? Então,
Como é que a gente desata as nossas finanças? Esse é um passo, esse é um caminho. É abençoando, é aprender a dividir, é perguntar ao Espírito Santo, quem está precisando? O que eu posso fazer para abençoar a vida de alguém? Amém? Entendeu? Está claro? Posso seguir? Vamos lá. A ceia do Senhor. E aí ele passa a exortar em relação à ceia. Ela é um chamado à lembrança. Porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído por um dos seus mais chegados e tesoureiro do grupo, Judas, o entregou aos romanos. Naquela noite, antes desse momento, ele pega o pão, parte o pão e dá aos discípulos. E ele diz: tomai e comei, este é meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, ele toma também o suco da uva, ou o vinho, aquilo que representa a uva, que representa o sangue de Jesus. E da mesma forma, ele diz: fazer isso em memória de mim. E o apóstolo Paulo diz: este cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue, façam isto em memória de mim, sempre que o beberem, sempre que participar da ceia, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A ceia, ao mesmo tempo que ela é bênção, que nos fortalece espiritualmente, que Jesus se faz presente e manifesta a sua glória, portanto jamais participe de forma leviana, participe com o coração contrito, atento, preparado e desejoso, porque Deus pode lhe visitar. Aliás, Ele lhe visita, porque se você faz isso em fé, se você recebe em fé, consciente do que está fazendo, o Senhor move sobre a sua vida com os mais diferentes sinais espirituais e te fortalece espiritualmente. Amém? Ao mesmo tempo que a ceia ministra bênção, ela também traz juízo, porque nós estamos anunciando a morte do Senhor até que ele venha, até a sua volta, nós estamos anunciando. E depois ninguém que ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, poderá dizer assim: eu não ouvi. Não. A ceia está te dizendo, além de você ouvir das mais diversas formas, mas a ceia do Senhor é esse anúncio, essa proclamação de que Jesus vai voltar. Ao celebrar a ceia, devemos olhar para a cruz e para a ressurreição. Durante muito tempo, entre os séculos 6 antes de Cristo e até o século 4 depois de Cristo, a cruz era onde havia morte, tortura e dor, sinal de maldição. No processo da crucificação, a pessoa era amarrada ou pregada e ficava ali sendo torturada, muitas vezes ou lentamente esperava a morte chegar. A cruz tinha o propósito de eliminar os inimigos de Roma, do Império Romano, e sendo assim, ela era um instrumento de tortura. Era, portanto, usada para castigar escravos e pessoas que causavam agitação. Mas, por causa de Cristo, por causa da morte de Cristo na cruz do Calvário e sua ressurreição, a cruz ganhou outro significado. E como símbolo cristão, é a representação da vitória de Cristo. Portanto, quem usar uma cruz, não deve usar uma cruz com a imagem de Jesus, porque Ele não está mais na cruz. Você pode usar a cruz, porque ela mostra, ela revela, ela lembra, ela ministra ao mundo espiritual e às pessoas que veem que Jesus venceu a morte. Aleluia! Que Ele não está na cruz e que a morte não pode detê-lo. Glória a Deus! E trouxe redenção à humanidade.
Então, quando lembramos da cruz de Cristo, nossa fé e esperança centram-se em Jesus, aquele que ressuscitou. Por isso o apóstolo Paulo olha a cruz como motivo de glória. Louvado seja Deus. Olhemos para a paixão e ressurreição de Cristo. Olhemos e vejamos a graça de Jesus. 1 Coríntios 11, 23 e 26 diz: pois eu lhes transmiti aquilo que eu recebi do Senhor. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e agradeceu e partiu e disse: este é meu corpo que é entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue, façam isso em memória de mim sempre que beberem, porque cada vez que vocês comem esse pão e bebem este cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Aleluia! O profeta Isaías, que viveu 700 anos do ministério de Jesus, 700 anos, ele profetizou o ministério de Jesus. Isaías 53, a partir do versículo 2, diz assim: meu servo cresceu em sua presença como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso na sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o nosso olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si. Aleluia! E foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Glória a Deus! Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa dos nossos pecados, da nossa desobediência, da nossa rebeldia. Diz a Bíblia que ele levou sobre si o pecado de todos nós. Glória a Deus! E ele foi esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que nós fôssemos curados. Portanto, você que está em Jesus tem direito à cura. Eu tenho direito a perdão, eu tenho direito à bênção, eu tenho direito a uma vida abundante. Ah, meu Deus, se você entender isso, se você entender isso, nunca mais a sua vida será a mesma. Glorifica Jesus. E diz a Bíblia que ele foi oprimido e humilhado, e ele não disse uma só palavra, como ovelha levada para o matadouro. Você conhece o provérbio que diz: o bom cabrito não berra? É a boa ovelha que não berra. Ele não deu uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores. Ele não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou dele morrer sem deixar descendente, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa do pecado do meu povo, diz o Senhor através dos lábios de Isaías. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém, isso é, sem nenhum pecado. Ainda assim, foi sepultado como criminoso e colocado no túmulo de um homem rico. Meu Deus, 700 anos antes estava tudo anunciado de como seria, de como aconteceria. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E ficou. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si o pecado deles. Ele levou sobre si os meus pecados. Ele levou sobre si os seus pecados. Oh, glória a Deus! Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi contado entre rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Meu Deus. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Satanás celebrou. Ele foi sepultado. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Glória a Deus.
E a Bíblia diz que ele ressuscitou como primícia, o primeiro, indicando que aqueles que estiverem mortos, quando der a volta de Jesus, também ressuscitarão. E aqueles que estavam mortos nos seus delitos e pecados, ganharam nova vida, deixaram de ser criatura de Deus e se tornaram agora filhos amados, redimidos, perdoados, restaurados para a glória de Deus Pai. Quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipenses, é muito forte o que está ali. Filipenses 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Ele deixou a glória do Pai, ele desceu, ele nasceu de uma mulher, para que como homem ele pudesse passar por todo o sofrimento, ele pudesse passar por todo tipo de tentação, sem, contudo, pecar. E como homem, ele deu a sua vida na cruz do Calvário. Ali ele não estava como Deus, ele estava como homem, porque quando os soldados vieram apanhá-lo, Pedro pega uma espada e tenta defender, e Jesus diz para ele assim: Pedro, se eu quisesse, Pedro, eu rogaria ao Pai e mandaria 6 legiões, se cada legião tem 1000 soldados, então ele está dizendo, eu rogaria ao Pai, ele mandaria 6.000 anjos para me defender. Ele estava ali como homem. É por isso que na cruz do Calvário, quando ele passa por todo o sofrimento, toda a dor que ele passa ali, e quando ele dá os seus momentos finais, ele diz: meu Deus, por que me desamparaste? Por que Deus o desamparou na cruz do Calvário? Porque ele precisava passar por todo aquele sofrimento para levar sobre si os nossos pecados. Você não tem motivo para viver escravizado. Glória a Deus. E Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário, quando ele deu a sua vida, ele foi sepultado, e quando ele ressuscitou, ele recebeu o nome que está acima de todos os nomes. É o nome de Jesus. No céu, anjos; na terra, homens; debaixo da terra, no inferno, todos têm que se curvar diante do poderoso, invencível nome dos nomes, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Oh! Aleluia! Aleluia! Então a ceia deve nos levar a meditar sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Deve nos levar a olhar para cima. Olhemos para Deus Pai com ações de graça pelo amor na entrega do seu Filho. É por isso que João 3,16 diz: porque Deus... Quem crê em Jesus tem a vida eterna, tem perdão dos seus pecados, tem seu nome escrito no livro da vida. Aleluia! Diz a Bíblia que ele foi tirado das trevas para a maravilhosa luz de Deus, arrancado das garras do diabo para o reino de Deus. Ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu. Esse é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Aleluia. Glória a Deus. A ceia do Senhor deve nos levar a olhar para dentro de nós. É preciso fazer um autoexame. No versículo 27, o apóstolo Paulo diz, de 1 Coríntios capítulo 11, assim: quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine-se, pois, o homem, a pessoa, a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice.
Isso é, tem que nos levar à introspecção, ao autoexame, à análise. Não para não participar, mas para arrependimento, confissão de pecado, mudança de vida e dizer: Senhor, agora que o Senhor me perdoou o meu pecado, eu estou apto, eu estou digno a participar da ceia do Senhor, onde serei fortalecido e serei vitorioso sobre essas lutas que passo. Glória a Deus. Aí Paulo está dizendo: mas quando não se faz isso, tem muita gente fraco, doente, irmão, gente doente, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. Por quê? Por levar uma vida indigna diante do Senhor, e está trazendo sobre si juízo, pelo fato de não se posicionar diante de Deus. E aí a ceia, ao invés de ser para fortalecer, para abençoar, ela traz juízo. Meu Deus. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Aí lembra daquela primeira palavra que eu dei? Da ceia ágape? Da ceia do amor? Ele está dizendo: está com fome, come em casa. Esperem uns pelos outros. Tem a ver com a ceia que nós celebramos como símbolo? Não, porque aqui ninguém come para encher barriga, um pedacinho de pão e um pouquinho de cálice. Mas está nos ensinando que nós precisamos lembrar uns dos outros, andar em comunhão e em unidade uns com os outros. Irmãos que não se falam, irmãos que vivem em pé de guerra, que evitam um ao outro. Isso às vezes começa dentro da própria casa da gente. Então é preciso fazer um autoexame, se posicionar. Amém? E ainda, a ceia do Senhor deve nos levar a questionar se estamos em comunhão com o corpo de Cristo. Olhemos em volta para garantir que estamos em comunhão com o corpo. Tem muita gente hoje em dia desigrejada, porque eles não entenderam que a igreja é o lugar para tratar os doentes. A Bíblia diz que Jesus veio por causa dos doentes. A igreja é hospital. A igreja é hospital. Aqui não é reunião dos perfeitos, aqui é reunião dos que querem ser transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus, que se rendem ao Senhor pedindo: muda a minha vida, transforma a minha vida, liberta a minha vida. E quando o outro me faz muito mal, são duas coisas: um é que essa pessoa está com um problema, o outro é que eu preciso exercitar perdão, paciência, amor, domínio próprio. Amém? Devemos andar em paz uns com os outros. Mas nós não podemos ser hipócritas, com um sorriso falso, como se tudo estivesse bem, não estando. Precisamos confrontar um ao outro à luz do que diz Mateus 18. Se teu irmão pecar contra ti, vá até ele. Confronte-o, converse com ele. Se ele te ouvir, aleluia, ganhaste teu irmão. Se ele não te ouvir, chama testemunha, procura de novo. E se ainda assim não resolver o problema, traga para a liderança da igreja. Mas o caso precisa ser tratado. Da mesma forma que o casamento é lugar para a gente tratar um ao outro, sim ou não? Quem é esmerilado no casamento pode levantar a mão. Quase sempre nós somos causadores dos problemas. É isso. Nós vamos amassando um ao outro, é como pedras no riacho, vai batendo uma na outra. Casamento a gente tem que aprender, para aprender. Nós não podemos ficar do mesmo jeito, com os mesmos problemas que a gente tinha no início do casamento. Dormindo de cara feia, brigado, rompendo. Por isso que hoje em dia os casamentos estão a metade está acabando, porque as pessoas não querem tratar os problemas, não querem perdoar, não querem renunciar, não querem ceder e não querem confrontar e ficar firme, até que as coisas se resolvam. E sabe o que é o pior?
É que o maior problema de quem está no engano é que a gente não sabe que está no engano. Quantas coisas eu melhorei, mas eu não tinha consciência que eu feria ela. Quantas coisas idiotas a gente faz ao longo do tempo. Agora, sabe o que é o pior? É se você está casado e continua fazendo essas besteiras até hoje, tendo esses comportamentos infelizes, infantis, até hoje. Eu falo tanto para você, homem, quanto para você, mulher. Aí a gente vai ferindo um ao outro, vai amargando a vida. E a ceia do Senhor deve nos levar a questionar a nossa comunhão, primeiro na nossa casa, amém? Comunhão do corpo, a igreja. Olhar ao redor para ver se estamos em comunhão com o corpo. Paulo diz em 1 Coríntios 11, 29, se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra vocês mesmos. O significado da palavra honrar ou discernir o corpo de Cristo, Paulo não menciona o sangue, por isso concluímos que o apóstolo passou do significado do pão para a ideia da igreja como uma reunião do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 12, ele diz, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. 1 Coríntios 12, 27, ora, vocês são corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Então Paulo está dizendo que nós precisamos estar em comunhão com o corpo. E é isso que faz toda a diferença, porque sendo tão diferentes uns dos outros, culturalmente diferentes na forma de que fomos criados, diferente no campo das finanças, no campo das emoções, das heranças recebidas, heranças emocionais recebidas, tantas coisas, e a Bíblia diz que nós somos corpo. O olho é diferente do nariz, a boca é diferente do ouvido, e todos são necessários. O pé é importante. Nós conseguimos ver até uma distância, mas os pés nos levarão a ver mais longe. Portanto, nós somos o corpo de Cristo, e Ele é a cabeça desse corpo, e nós precisamos preferir, agir, comportar com honra de uns para com os outros. Você pode dar glória a Deus? Considerar uns aos outros, porque o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo. 1 Coríntios 10, 16, 17, o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo, falando da comunhão, falando do relacionamento, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão, que é Jesus. De acordo com esse pensamento, sem discernir ou sem honrar o corpo de Cristo, significa sem compreender que os cristãos, o corpo de Cristo, deveriam agir de modo semelhante a Cristo ao se reunirem. Os participantes da ceia não estavam reconhecendo a realidade espiritual daquilo que está acontecendo na celebração e, consequentemente, agindo de um modo que desonra a Cristo. Portanto, para não chamar juízo para si, ou seja, para não ser disciplinado pelo Senhor, a ceia do Senhor não pode ser tratada de forma leviana. Para concluir, a ceia deve nos levar a olhar para fora. Porque todas as vezes que nós participamos, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Quantas pessoas você conhece que ainda não servem a Jesus? Quantas pessoas você conhece que, se Jesus voltar agora, elas vão para o inferno? Quantas pessoas? Portanto, é responsabilidade da igreja, porque a Bíblia diz que aquele que está em pecado, aquele que está sem Jesus, ele está em trevas, e a Bíblia diz que ele está morto em seus delitos e pecados. Então o morto não vai responder à palavra, o morto não vai responder ao anúncio da salvação, a menos
que o Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, haja na vida dele. Se hoje você é um servo de Jesus, convicto de que se ele vier agora, você vai para o céu e está livre da condenação eterna, é porque o Espírito de Deus fez a obra, convencendo a você que você precisa do Salvador. Aleluia! E ele usou alguém. Hoje contou aqui, o Vitinho é quem trouxe, como é que chama a mocinha? A Ruth para a igreja. Quantos você resgatou? O quanto você ama mesmo as pessoas e está deixando elas perdidas sem a palavra da salvação, sem que elas tenham oportunidade de confessarem a Jesus como seu Salvador? Hein? A morte do Senhor deve nos fazer olhar para frente. Ele virá. Você pode dizer? Ele virá. Mais forte. Ele virá. Examine-se a si mesmo. Ponha sua vida no altar. Você tem que fazer concerto com Deus ou com qualquer pessoa, faça. Se posicione. Coma do pão e beba do cálice.